Olá, tudo bem? Hoje eu trago para você a, a continuação do vídeo anterior sobre os reinos do mundo. Fico contente e feliz, estou trazendo esta mensagem, dialogando com a Sagrada Escritura. É uma mensagem amistosa, sem conflitos, sem protesto, sem julgamento, sem acusações. A obra do Senhor é uma obra do Espírito Santo, né? E devemos se comportar como tal, como um servo de Deus, como um príncipe do Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis. E essa é a conduta correta, tanto dos príncipes como as princesas do Senhor, né? As varoas. E eu apresentando no vídeo anterior, Mateus 4, eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Vamos acompanhar, conversar, né, dialogar, sempre acompanhado do respaldo bíblico. Tem que estar pautado para qualquer tipo de assunto, sem, sem buscar interpretações pessoais, mas um comentário conciso dentro da contextualidade. Não é? O capítulo 4 de Mateus, eu citei no vídeo anterior, até eu fiquei em estado de dúvida, não sabia quantos continentes, mas são 7 continentes, eu falei 5, eu quero continuar esse assunto, que Satanás, ele ofereceu todos os reinos do mundo. Vamos fazer a leitura aqui, eu vou fazer a leitura, vocês me acompanham. 4:8 levou novamente o diabo a um monte muito alto, não é? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, quer dizer, toda a ostentação, todo o poder era para entregar para o nosso Senhor. Mas qual foi a proposta dele para ele entregar tudo isso ao Senhor? Ele disse, olha a proposta dele: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que quer dizer? Se você me adorar um pouquinho, você sabe que esse pouquinho é falso, né? Ele oferece o mundo, mas depois ele vai te cobrar maior do que o mundo que ele ofereceu, a vida da pessoa. Porque o mundo, ele foi feito para o homem viver nele e governar o mundo no Senhor. Deu poder e autoridade ao homem, não sobre autoridade sobre o Evangelho. Vamos deixar isso em outra oportunidade, conversarmos. Eu quero que vocês entendam, vamos dialogar com a Sagrada Escritura. Quando Jesus teve essa oportunidade naquele momento, de sendo oprimido por Satanás, 40 dias, 40 noites, sem água, sem alimento nenhum, mas esse era um propósito de Deus, porque ele era humano e ali existiria uma grande bênção para todos nós. Ali nós estávamos dependendo de Jesus Cristo para poder salvar o mundo do pecado. E ali estava o nosso futuro Salvador, enfrentando a maldição que entrou, iniciando no Jardim do Éden, onde ele se manifestou. Mas ele foi expulso, claro, não pôde ficar. E no versículo 10, ele diz o seguinte, Jesus:
Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus aqui, ele fez citações, ou citação, vamos colocar assim, porque tem duas passagens sobre adorarás e servirás ao Senhor teu Deus. Falou para ele que ele deve adorar o Deus que criou ele, não como Satanás, não como demônio, né? Mas criou ele como um anjo de luz. E naquele momento ele era um anjo das trevas. Então, Deuteronômio 6, 13, ele faz essa citação. E Deuteronômio 10, 20, outra citação, que aparece estas mensagens. Então, como é que nós podemos repreender o mal sobre a nossa vida? Citando as Escrituras. Não dando interpretações diferenciadas. No caso, o diabo ele deu uma interpretação diferenciada aqui para o Senhor. Né? Ele fez uma citação, ele disse aqui, ele disse, se tu és filho, no versículo 6, chamando Jesus para a briga, chamando Jesus para a luta, fazendo prova de Jesus, se realmente ele estava sustentado na palavra de Deus. Então, olha o que ele falou. Ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele disse que está escrito. Veja que vamos ver que passagem é essa que ele está citando da Escritura, o que Satanás está citando. Ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito aos seus anjos, que dará ordens a teu respeito, e eles segurarão nas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Você viu que ele procurou contradizer o Salmo 91, né? Aí ele diz mais, o Salmo 91, então ele diz ao mesmo tempo, mas respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que significa isso? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você desmerece a Escritura, o sentido da palavra do Senhor, você está tentando Deus. Vamos observar. É a palavra de Deus, é a mensagem que está dizendo aqui. Sou eu? Não. A mensagem está dizendo o seguinte, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Todo ensinador, todo pregador, qualquer doutrinador que contrariar as Sagradas Escrituras, tira a veracidade da unção do Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, foi promessa dele aos apóstolos e até aos discípulos desse tempo. Então, se observarmos bem, o manuseio da mensagem dele, porque esse engano que ele quis fazer com Jesus Cristo, invertendo a mensagem de Deus, ele fez da mesma forma com Eva. Ele contrariou a veracidade da palavra de Deus no Éden com Eva. Isso é outro assunto. Mas, lá ele se deparou com Eva e se deparou com quem? Com Adão. Mas, quem convenceu Adão de comer o fruto proibido? Foi Eva. Mas por que Eva conseguiu convencer? Adão vivia em estado, e Eva em estado de pureza, ali no jardim do Éden. Automaticamente ela recebeu uma unção maligna, porque a unção maligna é a palavra de Deus, é a veracidade de Deus, é a pureza de Deus. Então, a partir do momento que ela ficou cheia da unção maligna, cheia de maldade, cheia de arrogância e prepotência, porque quando você recebe a unção do mal, você fica fundamentado, você fica com todas as ferramentas
da unção do diabo. E ele a revestiu dessa forma. Ele deixou ela revestida. E ali ela o convenceu. E ele caiu. O diabo foi fazer a mesma coisa, mesma estratégia, como ele está usando até no tempo de hoje. Usando os homens de bem para contrariar as palavras de Deus, porque aquele homem é de bem e as pessoas creem nos homens de bem. Mas ele não tem nem noção do mal que ele está fazendo com aquele bem superficial, falso. São homens que pagam suas contas, são homens que cumprem com seus tributos, com seus impostos, cumprem com a sua família. E são homens que estão tocando ministérios, mas ele não é sabedor, ou se faz de inocente, porque a Escritura está pronta. A palavra de Deus, ela é clara, porque aqui está sendo extremamente claro, porque a proposta que ele levou o que ele pregou, ensinou, a doutrina de Satanás para Eva, e Eva levou para o próximo, é isso que eu estou querendo chegar. Quando uma pessoa está pregando, ou um pai, mãe, os pais para os filhos, e um pregador para os membros, para as ovelhas de Deus, para o povo de Deus, que a ovelha não é de pastor nenhum. Não existe um pastor. Nós sabemos disso porque está escrito. Para um pastor realmente estar pautado no pastoreio de Cristo, é preciso que faça o mesmo que ele. Que tenha a mesma conduta, a mesma postura. Semelhante os apóstolos praticaram esse ato. Por imitadores 100% de Cristo Jesus. Por isso que eles receberam, eles, poder e autoridade sobre o mal. Não sobre as pessoas, o qual estão fazendo uso das palavras de Deus. Equivocando a importância do poder da palavra a quem é referido, porque a palavra veio da verdade de Deus para combater o mal, retirar o mal de nossas vidas, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que quer dizer cheio do conhecimento, que é a unção do Senhor, para chegar no momento de você repreender o mal, você usar da forma que o Senhor Jesus Cristo usou, porque o Senhor Jesus foi sábio. Ele não dispensou o conhecimento do Pai. Ele citou as Escrituras. Ele não citou palavras pessoais, mas que estava falando exatamente o que estava escrito na Escritura de Deus. E quando ele diz assim, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o que estão fazendo no tempo de hoje? Então, o diabo aqui, ele continuou tentando Jesus. Ele continua tentando todo mundo até hoje. Quem tenta, muita gente diz, eu estou tentando, não é para tentar, é para buscar. É para buscar, porque ele diz assim, levou-me, então, ele, além disso, ele ainda deu um arrebatamento no Senhor. Como eu já falei no vídeo anterior, ele tem poder para isso. Porque ele foi feito na eternidade. Ele foi feito na eternidade. Não podemos esquecer disso. O poder dele não foi tirado. Mas foi tirado o poder da luz celestial. Porque a luz dele agora é uma luz das trevas, da escuridão. E ele se transfigura em anjo de luz, transmitindo coisas que não têm procedência divina. Mas ele conhece as Escrituras de capa a capa. Ele faz ministro do Evangelho. Não está escrito? Então, quando ele chega aqui, levou-me
novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos. Todos os reinos. Todos os reinos. Repeti o que falei no vídeo anterior. Eu estou apenas assim reforçando nesse segundo vídeo para dar um complemento do entendimento de Mateus 4, 8. Né? Ainda, dessa vez eu procurei dar mais uma ênfase da proposta contrária, a proposta do diabo e o insulto dele sobre Jesus. Mas Jesus, com a sua plena sabedoria, ele o repreendeu com a palavra da Escritura. Por quê? Satanás, ele conhecia as palavras da Escritura e ele simplesmente blasfemou a palavra de Deus. Ele foi dar ensino errôneo, um ensino para que ele pudesse matar Cristo. Ele pediu para ele pular. Ele sabia que não tinha nenhum anjo que ia salvar ele. Ele ia cair daquele precipício, simplesmente não ia ficar nada, né? Vamos pensar aqui comigo. Nós estamos aqui conversando, um diálogo amistoso, né? Nós temos que sempre perguntar nas Escrituras o sentido, o porquê. O autor aqui, simplesmente o autor do livro, Mateus, revelou através do Espírito Santo, testemunhando tudo o que o Senhor Jesus realizou, fez. É esse o trabalho, é isso que eu estou apresentando. É esse o nosso diálogo, testemunhando a veracidade de Cristo, a veracidade do Evangelho, como ele apresentou também para Satanás a veracidade das Escrituras do Antigo Testamento. Agora, nós procuramos da veracidade do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo da veracidade ao Antigo Testamento, porque fala do Senhor. Não podemos dispensar o Antigo Testamento, porque aí você não tem referência de onde procedeu o Salvador. De onde você não tem. Não é? Então, quando se fala em termos de evangelho, em termos de fé, a primeira coisa que veio na nossa mente foi Abraão. Depois, quando você fala de fé, o primeiro homem que simplesmente compostamente através da sua fé, através de crer piamente em Deus, foi Noé, que salvou o mundo por um homem. Por um homem salvou, dando um novo mundo, salvando aquele mundo corrupto que não tinha mais nada para oferecer. Porque o diabo conseguiu tomar conta de tudo. Vamos observar. Então, depois veio Abraão, um só homem, pela fé. O Senhor Deus construiu, fundamentou uma nação, para que ele possa revelar a divindade dele, e através dessa nação sairia um Salvador para salvar toda a humanidade. Para isso, levou de Abraão até Jesus Cristo, vamos colocar 2000 anos. Eu acho que é mais de 2000 anos, mas esse assunto é um outro assunto para ser depois ser pautado. Mas vamos colocar 500 anos antes de Moisés, não é? Vamos colocar assim, porque se baseia em quê? Se baseia 430 anos. Ficaram aonde? 430 anos. No Egito, escravo. Mas Abraão, ele serviu a Deus 100 anos. Então, se somarmos 430 mais 100 anos que ele serviu a Deus, que ele foi chamado por 75, então dá 530 anos. Então, a somatória está batendo. E aí veio um outro homem para poder abrir os caminhos para receber Cristo Jesus, profeta João Batista. Então, o Senhor aqui, ele foi
radical na palavra do Senhor, sem tirar nenhuma parte das Escrituras. Devemos sempre repreender o mal de acordo com as Escrituras, não com o nosso próprio entendimento, mas os comentários com contundência faz a diferença e o Senhor, ele se agrada, porque a Bíblia ela pode ser comentada. Mas veja bem, mas não mudar o sentido do comentário para benefício ministerial ou pessoal nesse sentido. Isso quer dizer que já não é mais o Espírito Santo, é um espírito usurpador operando. Então, voltando a essa parte do mundo aqui, sobre os reinos do mundo e o seu esplendor, ele não conseguiu. Ele conseguiu isso com Adão e Eva. Mas ele foi bater em cima do Filho de Deus. Ele foi derrotado. Mas ele está buscando vitória em quem agora? Nos filhos de Deus. Que são o quê? Nós somos filhos adotivos do Senhor, através de Cristo Jesus. Se nós concordarmos, aceitarmos o poder deste mundo, o poder do mundo, para levar o Evangelho de Deus entregue ao seu Filho Jesus, então o poder do mundo ele passa a dominar o poder do Evangelho. O Evangelho não depende do poder do homem, não depende do poder deste mundo. Jesus Cristo, ele governou, repetindo esse assunto, ele governou na sua curta temporada com os apóstolos. Ele não governou com riquezas, mas os discípulos e os colaboradores, os ofertantes, eles supriram as necessidades da obra do Senhor. Mas nenhum homem, os ricos investiram na obra de Cristo, as mulheres investiram na obra de Cristo, os apóstolos, os que tinham recursos, como Paulo, por exemplo, investiu, Mateus, que tinham recursos, realmente passou a investir na obra também, Zaqueu também foi um outro, mas ele fica só naquela passagem mesmo, não aparece em outro espaço das Escrituras. Mas o Senhor Jesus, os apóstolos se beneficiaram de riquezas para governar? Eu faço essa pergunta, é simples. Ele utilizou das riquezas? Ele utilizou de riqueza para levar o Evangelho? Nós estamos falando da igreja original, do Evangelho original. O diabo, ele ofereceu essa riqueza ao Senhor. Mas tem uma coisa que o diabo, ele sempre está vacilando. E faz com que as pessoas vacilem. Por exemplo, ele achava que com a morte de Cristo, ele não ia mais incomodar. Mas Jesus desafiou ele com a morte. E venceu a morte com a morte dele. Precisamos, e muito, meditar nas palavras do Senhor. Precisamos ser coerentes. Não podemos ser negligentes. O Senhor, como eu falo, que Ele não opera através da arrogância dos homens, da prepotência, da soberba. O Senhor veio para os humildes de coração. O reino do Senhor é espiritual. Deus é espírito. Ele não precisa de mãos de homens, do poder do homem. Por que não precisa?
O nosso corpo, alma e espírito foi Deus que fez. E o nosso espírito depois volta para Deus. Temos que prestar conta com Ele por tudo. Ele vai fazer uma pergunta. Vamos lá que o Senhor no grande tribunal do Senhor, que um dia vai acontecer, ninguém sabe, né? Muitos ficam fazendo suas avaliações, como é que chama, contraditória às escrituras, antecipada, pode dizer assim. O Senhor pode fazer uma pergunta, vamos só simbolizando. Você seguiu as leis do meu evangelho e dos apóstolos? Vai fazer uma pergunta para um líder, vamos fazer assim. Porque Jesus, ele vai dizer, eu te dei um mundo espiritual. Eu te dei o reino de Deus através da minha morte, para que você falasse do meu amor. Ele pode falar assim, o reino da terra, ele é visível. O reino da terra, ele é visível. Eu não coloco a esperança no que é visível. A esperança é no que é o invisível, o que você não vê. Para você crer e será salvo. Se toda a família concordarem e viver nessa doutrina, então tu e a tua família será salvo, tua casa. É muita coisa para ser conversado. Então Jesus Cristo ali faz essa pergunta. Eu morri em vão? Meu Pai me enviou para morrer na cruz, para salvar a humanidade, não salvar das necessidades materiais. Essas coisas eu acrescento quando você estiver na minha presença. Porque existe um outro Deus, usurpador, que é o Satanás, que o Senhor, aliás, em Deuteronômio 8, 12, ele fala da bênção. Bendita é a bênção maldita. Existem os mandamentos para as bênçãos malditas. E quando você desmerece a Escritura, você é extremamente abençoado. Quem permitiu que ele entrasse na sua vida para receber essas tais bênçãos foi o diabo que você deu permissão. A pessoa é que libera, a pessoa que autoriza, como Adão autorizou, como Eva autorizou. Ele deu liberdade para isso. Ele permitiu. E agora, o diabo, ele pede permissão tudo que vai fazer na terra. Sempre foi assim, como fez com Jó. Aquele mundo material que Jó tinha, o diabo ficou cheio de ciúme, inveja. Veja de onde vem a inveja. Então nós falamos aqui do reino do mundo. Ele era um homem muito rico em Ur. O diabo foi pedir a cabeça. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito interessante, eu acho que nunca fizeram. Ou se fizeram, eu nunca vi. Vamos colocar aqui os pastores no mundo, os pastores não, vamos falar de pastores assim, os líderes no mundo, os ricos, Jesus chegasse à terra, voltasse hoje, e fizesse a mesma proposta que fez para aquele jovem rico, que ele encontrou no caminho. Venda tudo e dê aos pobres, siga-me. Você acha que alguns deles fariam isso? Essa é uma pergunta. Você faria isso? Venderia tudo? Ou a resposta seria a mesma do jovem rico? Que ele respondeu para Jesus. Disse, desde a meninice, desde a minha adolescência, da minha meninice que eu trabalho, adquiri minha riqueza, eu vou ter que vender para dar aos pobres. E ele seguia os mandamentos de Deus. Então você seguir os mandamentos de Deus
por algo intencional e que você quer uma barganha, está barganhando, você faz isso porque você tem interesses materiais. Quando a pessoa vai, geralmente nas congregações, em sua maioria, não é minoria não, porque essa é a proposta desse reino que está sendo entregue, usando o nome de Cristo. Não fique chateado com o que eu estou falando. Se você parar e fazer um levantamento, observar a proposta que está sendo aplicada hoje, é claro que existem muitos ministérios que fazem obras sociais boas. Isso não tem dúvida. Mas só eles? Existem milhares de instituições que fazem isso pelos pobres. Muitas instituições. Vai falar que a igreja dos homens, ela está fundamentada na veracidade de Cristo mesmo? Eu faço essa pergunta, você não fique chateado. Mas eu estou fazendo séries de colocações aqui para que seja perguntado para você. Você não precisa responder para mim. Não precisa ficar chateado. Eu estou apenas levantando questões. Eu estou levantando questões que precisam ser avaliadas. Todos precisam de saber a verdade. Porque você viver fundamentado no engano, isso leva à degradação espiritual, leva a conflito na família, conflito profissional, conflito dentro do seu próprio coração, do seu ser. Se você prestar atenção, existe um conflito entre ministério contra ministério, líderes contra líderes, isso no Brasil e no mundo. Pergunto eu, este é o reino de Cristo ou é os reinos deste mundo, o qual Satanás oferecendo para Jesus? Eu não estou falando que determinado ministério é de Satanás, mas eu estou contextualizando geral. Não fique chateado, porque se você reclama, você vai reclamar, pode até protestar nesse sentido. Você não está protestando contra mim, eu não vou ficar chateado. Não tenho como, porque a Escritura está falando. O que Deus não recebeu, os homens estão recebendo. O poder deste mundo. As 7 igrejas, observar então, as 7 igrejas primitivas. As 7 igrejas da Ásia Menor, o que é que foi que deu? O Senhor operava? O Senhor mandou condenação. Aquela igreja de Laodiceia, que é riquíssima, Jesus mesmo falou. As igrejas, isso é uma referência. Abra o seu entendimento, alma. Para compreender, abra o seu coração. Se você querer entender pelas suas razões, pelas nossas razões humanas, não vamos compreender nunca. Mas se usarmos a razão e a compreensão do coração de Cristo, você receberá a revelação real do Espírito Santo. O Novo Testamento, principalmente, ele não é um Novo Testamento literal. Ele é totalmente espiritual. Presta atenção. Observai as mensagens de Cristo e dos apóstolos. Nenhum pregou riquezas. Nenhum membro foi buscar na igreja de Cristo riquezas. Foram buscar salvação, a libertação. Preste atenção, os eventos de Cristo. Aparece uma média de 250 eventos de Cristo. Mas João fala no livro dele, no último capítulo dele, 22, né? Só para confirmar aqui. Só para confirmar, eu não sei
ele tem 22 capítulos. Ele fala aqui no final do livro de João 21, 25, ele diz: Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, estou certo de que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Não confunda aquela passagem que o Senhor disse: você farás obra maior do que eu fiz. Está falando isso para os apóstolos. E ele fez. Eu estou falando aqui de Mateus, de João, é a obra que o Espírito Santo fez através desses homens, em nome de Jesus. Essa é a grande obra. Não confundir achando que você está realizando obra, fundando igrejas dos homens nos 4 cantos da terra. Por isso que esse fator de estrutura gigantesca para demonstrar o poder de Cristo, em grande estrutura de ferro, aço, cimento, concreto, etc, etc. Então Jesus morreu em vão, porque ele mesmo fala que não ficará pedra sobre pedras. Já repeti isso anteriormente, no vídeo anterior. O Senhor Jesus morreu fora do templo, para que ele fosse adorado fora de templo. Aquele templo, ele era adorado pelas pessoas. Honravam o templo e esqueciam de Deus. Eles morriam pelo templo. Eles ficavam ricos pelo templo. Ele era injusto pelo templo. Mas ele falava: nós somos justos. E qualquer obra que o Senhor fizesse naquele tempo, jamais poderiam convencê-los, porque eles já estavam arraigados na iniquidade do poder, o qual a palavra está sendo sustentada aqui. Aquele reino, aqueles sacerdotes, aquele povo foram salvos. Mateus 5, 20. Se nós não excedermos a doutrina do sacerdote, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles. Eles foram condenados. Por quê? Porque ele representava, dizia que era representante, era autoridade de Deus. Todo mundo hoje é sumo sacerdote. Presidente de ministério. O que é presidente? Sumo sacerdote. Jesus levantou o sumo sacerdote? Então ele é quem? Jesus. Ocupa o lugar de Cristo? Isso é outro assunto para ser levado depois. Então eu encerro por aqui essa mensagem, né? É escaldante, é chato, mas é necessário que seja conversado. Nós estamos conversando aqui, eu estou dialogando com a Escritura, mostrando os pontos. Eu vou mostrar algo ainda para você aqui, que é muito importante. Lá no livro de 1 João 2,16, sobre esse mundo, 1 João 2,16, eu vou mostrar algo para você aqui, uma revelação do Espírito Santo, né? Uma revelação da palavra, que ele fala aqui em 2,16, veja, 2,16, ele diz aqui, assim, 2,16, 1 João 2,16, ele diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está confirmado? Está confirmado? É as minhas palavras? É o meu entendimento? É o Espírito Santo revelando a palavra através dos seus apóstolos. Em nome de Jesus. Eu vou repetir, para vocês entenderem, e você pode ler aí na sua Bíblia. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne. Não pode fundamentar uma igreja baseada no poder do mundo. Ele diz: aí existe a carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo
No versículo 17 ele diz: passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Significa o quê? Que você vai poder permanece na terra e na vida vindoura, para a eternidade. E aquele que vive em estado de concupiscência, arrogância, a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba, 3 espíritos malignos que Satanás oferece aos homens que se inclinam para ele, dizendo que aquele poder procede de Cristo Jesus. Jesus não deu nenhum poder para o homem através de coisas materiais para poder evangelizar. Mas você pode fazer uma pergunta seguinte: mas como é que vai ficar a evangelização do mundo sem dinheiro? Qual evangelização? O povo já sabe que existe Cristo no mundo inteiro. Agora, preste atenção que eu vou falar. Pode aborrecer, mas que evangelização está levando? A evangelização de um ministério? De vários ministérios? Nós temos que levar a evangelização pura de Cristo. Pode ser por N ministério, desde que cada ministério aplique a veracidade de Cristo, independente de riquezas, porque o Senhor, Ele operou as famílias, a igreja primitiva, depois eu entro nesse assunto, em Atos dos Apóstolos, todas as riquezas que entravam eram divididas com os irmãos. Eles eram felizes. Era suprido as necessidades dos pobres, as ofertas, os dízimos, que hoje não se fala dízimo, chama-se coleta, né? Esse é outro assunto para ser abordado. Então, o oportunismo é muito grande usando o poder do Evangelho. Dai de graça o que você recebeu de graça. Por isso que o Senhor Jesus aqui, Ele repreendeu o mal. E parte dos homens hoje estão recebendo esse poder do usurpador, achando que procede do Senhor. Mas tudo no mundo é do Senhor, que seja mal ou que seja bem, porque está no mundo construído por Ele. Mas existem homens direito, homens decentes, famílias decentes, ministérios bons, mas é preciso reaver esses valores relacionados, referente às Escrituras, porque é o livro da vida que Deus nos entregou através do seu Filho amado que morreu na cruz por todos nós e que usou como instrumento do poder dele depois que ele ascendeu ao céu, usou seus apóstolos para poder discipular a humanidade e está nos discipulando agora. Eu não preciso de algum discipulador, mas o discípulo, o Senhor usa homens que buscam o entendimento para que possa discipular as suas ovelhas na terra, levando a pureza e a sinceridade do Evangelho. E assim será salvo tu, a tua casa e a minha casa, e todo aquele que crer no Senhor, de acordo com a palavra, será salvo. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima, com a graça do Senhor. Que a bênção do Senhor seja grandiosa em vossas famílias, no seu cotidiano. Óculos Santo, e até a próxima, para a graça do Senhor. Amém.